Já imaginou que a maioria dos católicos reza todos os dias, mas nunca chega aos lugares mais profundos da oração? Que existe um castelo interior dentro de você, com salas secretas onde Deus espera ansioso para se encontrar com a sua alma? Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida interior, revelou que a oração não é apenas repetir palavras bonitas, mas entrar em união progressiva e real com Deus. Ela descobriu que existem estágios, níveis, câmaras interiores que o Senhor deseja abrir dentro de cada católico. Mas a grande maioria permanece do lado de fora, sem saber que o céu está chamando para uma intimidade sobrenatural escondida na própria alma. Ela ensinou que a oração cresce como uma relação viva, primeiro pelo esforço humano, depois pela graça divina e, finalmente, pela união mística. Esses 3 estágios fundamentais não foram reservados para monges ou santos distantes, mas para cada católico disposto a abandonar o medo, a rotina vazia e a autoconfiança. E agora você vai descobrir esses 3 estágios que poucos católicos alcançam e os caminhos surpreendentes e simples que Santa Teresa oferece para você entrar neles. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a sua vida de oração. Teresa compara o primeiro estágio da oração com a entrada no castelo através do portão externo. É aqui que a maioria dos católicos permanece. Eles rezam suas orações, lutam contra 1000 distrações, tentam aparecer diariamente diante de Deus. É difícil, cheio de ruído espiritual e vagueação interior. A mente voa para todo lado, o coração parece duro, a oração parece seca. Você já sentiu isso? Já se pegou rezando mecanicamente, sem sentir absolutamente nada? Pois saiba que Santa Teresa insiste que este estágio é santo. É o lugar onde nasce a humildade verdadeira e onde a alma aprende disciplina. Deus está esperando na porta, ansioso para que a alma entre mais para dentro. O primeiro segredo que ela revela é a perseverança. Jesus ordenou com clareza: entre no seu quarto interior e reze. A oração não começa com emoção bonita ou sentimentos elevados, mas com fidelidade simples e pura. Aqueles que perseveram, mesmo na secura, mesmo na distração, mesmo quando parece que nada está acontecendo, já estão caminhando para dentro do mistério. É como uma criança que aprende a caminhar, cai, levanta, cai de novo, mas não desiste. Deus vê cada esforço, cada tentativa sincera, cada momento em que você escolheu rezar mesmo sem vontade. Este é o fundamento de tudo. Então, se você está neste primeiro estágio, não desanime. Não pense que você é menos santo ou menos amado por Deus porque sua oração é seca. Teresa diz que esta luta é preciosa aos olhos de Deus. É aqui que você constrói os alicerces de uma vida espiritual sólida. Cada vez que você se ajoelha, cada vez que você abre a Bíblia, cada vez que você sussurra uma Ave Maria, você está batendo na porta do castelo. E Deus está do outro lado sorrindo, esperando você entrar mais fundo. O que você precisa fazer agora? Seja fiel. Não importa se você sente ou não sente nada. Não importa se sua mente vagueia. Apenas apareça diante de Deus todos os dias. Reserve um tempo sagrado. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com o Pai que vê em secreto. Teresa garante que esta fidelidade humilde e simples é a porta de entrada para os tesouros infinitos que Deus quer derramar em você. E lembre-se desta verdade poderosa. Deus não pede que você seja perfeito. Ele pede que você seja fiel. A perseverança na oração seca vale mais aos olhos de Deus do que 1000 momentos de consolação passageira. Continue batendo, continue entrando, continue buscando. Aqui, a alma começa a se retirar das distrações externas e se recolher na presença de Deus. Ainda não é oração mística, mas é muito mais profunda do que a simples oração vocal. Santa Teresa descreve isso como um recolhimento das faculdades, um momento em que a mente e o coração se inclinam suavemente em direção a Deus. A alma percebe, de forma misteriosa, que Deus habita dentro dela. É como se uma luz interior começasse a brilhar, tão suave que você quase não percebe, mas está lá. Você já experimentou isso? Aquele momento raro em que, no meio da oração, tudo fica quieto por dentro? Quando as preocupações param de gritar, quando os pensamentos se acalmam e você simplesmente está ali, consciente de que Deus está com você? Este é o recolhimento.
E Teresa ensina que este recolhimento é um dom que nasce do desejo. Quanto mais a alma deseja a Deus, mais rapidamente o recolhimento vem. É um silêncio gentil no qual a alma se torna consciente de que Deus mora dentro dela. Não é algo que você fabrica com esforço mental. É algo que acontece quando você para de correr e simplesmente fica quieto. A chave aqui é o silêncio. A Escritura diz: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Teresa ensina que praticar breves momentos de quietude interior é o que gradualmente puxa a alma para a presença sobrenatural. Não precisa ser longo, pode ser apenas alguns minutos por dia. Mas nesses minutos, você não está rezando com palavras. Você está apenas estando com Deus, respirando, descansando, confiando. Imagine uma criança que para de falar e simplesmente se aconchega no colo do pai. Ela não precisa dizer nada. A presença já é suficiente. É isso que acontece no recolhimento. Você para de tentar impressionar a Deus com orações bonitas. Você para de lutar tanto e você simplesmente descansa nele. E nesse descanso, algo sobrenatural começa a acontecer. Deus começa a falar, não com palavras audíveis, mas com paz, com certeza interior, com amor profundo. Sua alma começa a respirar Deus. Se você quer entrar neste segundo estágio, comece praticando o silêncio. Desligue o celular, desligue a TV, desligue o barulho e simplesmente sente-se diante de Deus em silêncio. Você não precisa dizer nada elaborado, apenas diga: Senhor, eu estou aqui. E fique. Resista à tentação de preencher o silêncio com palavras. Deixe o silêncio falar. Teresa garante que Deus se revela mais claramente no silêncio do que no barulho. E quanto mais você pratica esses momentos de quietude, mais a sua alma aprende a se recolher rapidamente, mesmo no meio do caos da vida. Você pode estar no trânsito, no trabalho, na fila do supermercado, e de repente, num piscar de olhos, sua alma se recolhe e você sente a presença de Deus. Isso não é imaginação, é graça. É o Espírito Santo ensinando sua alma a respirar Deus em cada momento. E lembre-se, Deus não está longe. Ele está dentro de você, esperando que você fique quieto o suficiente para percebê-lo. Então pare, respire e entre no recolhimento. Neste estágio, a oração se torna infundida. O intelecto ainda pode vagar um pouco, mas a vontade está capturada por Deus. Santa Teresa diz que esta oração parece um cativeiro doce, onde a alma experimenta uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz sobrenatural, profunda, que não depende de circunstâncias externas. Você pode estar passando por problemas, dificuldades, sofrimentos, mas lá no fundo da alma existe uma quietude inabalável. Isso não é calma emocional superficial. É paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. A alma começa a descansar em Deus, mesmo que seja por pouco tempo. E Teresa ensina que a maioria dos católicos nunca prova este estágio porque nunca permanecem tempo suficiente em silêncio ou recolhimento para que a graça desça. Eles desistem cedo demais. Eles se distraem fácil demais. Eles enchem a vida de barulho e nunca dão espaço para Deus agir sobrenaturalmente. Mas você não precisa ser assim. A entrada secreta para este estágio é a atenção amorosa e quieta voltada para Deus. Teresa insiste que Deus dá esta graça generosamente para aqueles que o buscam com honestidade. Não é algo que você pode forçar ou merecer, mas é algo que Deus deseja dar. Então, como você se prepara? Você cria espaço, você fica quieto, você olha para Deus com amor, sem exigir nada, sem pedir nada específico, apenas amando. É como dois amigos sentados juntos em silêncio confortável. Não precisam falar, a presença é suficiente, e nesse silêncio amoroso, Deus toca a vontade da alma, e a vontade se rende, não por medo, mas por amor. A alma diz: Senhor, eu sou tua, faz de mim o que quiseres. E Deus responde derramando paz, uma paz tão profunda que a alma sabe, sem dúvida nenhuma, que está sendo sustentada por Deus. Esta paz não depende de ter tudo resolvido, não depende de estar bem financeiramente, não depende de estar saudável, depende apenas de estar unido a Deus. Se você deixar sua vida vazia de comentários e cheia de curtidas, deixe um sinal aqui. Escreva nos comentários a frase: Senhor, conduza-me da superfície da oração até as profundezas do teu coração. E se inscreva no canal, porque esta jornada apenas começou.
e tem muito mais sabedoria de Santa Teresa esperando por você. Teresa quer que você saiba que este estágio é acessível. Não é apenas para santos mortos ou místicos antigos. É para você agora, hoje. Mas exige que você pare de correr. Pare de encher sua vida de distrações vazias. Pare de buscar paz em lugares onde ela não existe. E volte para o único lugar onde a verdadeira paz mora: o coração de Deus. Então dedique tempo todos os dias para simplesmente estar com Deus em silêncio amoroso. Não precisa ser 1 hora, pode ser 15 minutos, mas nesses 15 minutos, desligue tudo e olhe para Deus com amor. Diga a Ele que você o ama, diga que você confia nele e depois fique quieto, deixe Deus trabalhar. E Teresa garante que se você fizer isso fielmente, um dia, quando você menos esperar, a paz de Deus vai inundar sua alma como um rio transbordando. E você vai saber, sem nenhuma dúvida, que Deus está segurando você. E nada, absolutamente nada, pode tirar essa paz. Este é o 3º estágio, e ele está esperando por você. Poucos alcançam este estágio, mas Teresa diz que Deus deseja isso para muito mais pessoas do que realmente o atingem. Na oração de união, Deus se une à alma de uma maneira inconfundível, inegável e transformadora. Não é êxtase dramático. É fusão interior, onde a alma se torna um espírito só com ele. Esta união é breve, mas poderosa. Depois dela, a alma se levanta mudada, mais paciente, mais humilde, mais amorosa. Teresa ensina que a autenticidade desta oração não se prova por visões ou fenômenos sobrenaturais, mas por virtude. Se você realmente experimentou união com Deus, sua vida vai mostrar. Você vai ser mais gentil, mais generoso, mais perdoador, mais santo, porque você tocou em Deus e Deus tocou em você. E quando Deus toca uma alma, ela nunca mais é a mesma. O caminho aqui é paradoxalmente simples: rendição profunda e vida de virtude. A união não é conquistada por esforço humano, não é merecida por penitências ou jejuns. É recebida por almas que permitem a Deus acesso total aos seus corações. Almas que não guardam nada para si mesmas. Almas que dizem: Senhor, tudo o que sou é teu, tome tudo. E Deus, que respeita a liberdade humana, espera por esse convite. Ele nunca força, mas quando você abre completamente, ele entra completamente. E a união acontece. Teresa diz que é como 2 velas acesas se juntando. A luz se funde. Você não consegue mais separar uma chama da outra. Assim é a alma unida a Deus. Ela ainda é ela mesma, mas agora vive em Deus e Deus vive nela. Como você se prepara para este estágio? Vivendo em santidade. Não santidade fingida ou perfeição orgulhosa, mas santidade humilde e real. Confesse seus pecados regularmente. Perdoe aqueles que te machucaram. Pratique caridade escondida. Ore pelos seus inimigos. Sirva os pobres. E, acima de tudo, entregue tudo a Deus. Seus sonhos, seus medos, seus planos, suas dores, tudo. Não segure nada, porque quanto mais você esvazia, mais espaço Deus tem para preencher. E quando você estiver totalmente vazio de si mesmo e totalmente cheio de desejo por Deus, a união virá. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas virá. E quando vier, você vai saber. Não porque viu luzes ou ouviu vozes, mas porque sua alma vai experimentar uma certeza profunda e inabalável de que Deus a ama, de que Deus está com ela, de que Deus e ela são um, e essa certeza vai mudar tudo. Teresa quer que você saiba que Deus está apaixonado por você. Ele não está distante, ele não está desinteressado, ele está ansiosamente esperando para se unir à sua alma, mas ele espera seu sim, ele espera sua rendição, ele espera que você pare de tentar controlar tudo e simplesmente confie nele. Então diga sim hoje, diga: Senhor, eu me rendo, toma minha vontade, toma meus planos, toma tudo e vive em mim, e depois viva uma vida de virtude, não por obrigação, mas por amor, porque quando você ama a Deus de verdade, você quer agradá-lo, você quer ser santo, não para impressionar ninguém, mas para estar mais perto dele. E Teresa promete que, se você fizer isso, Deus vai se unir a você de uma forma que vai transformar completamente sua vida, e você vai descobrir que a união com Deus não é um conceito teológico distante, é uma realidade viva.
aqui e agora, disponível para você. Este estágio é raro, mas real. Teresa experimentou isso repetidamente. As faculdades da alma são suspensas, os sentidos escurecem e a presença de Deus se torna avassaladora. Mas Teresa adverte fortemente contra buscar experiências. O êxtase não é sinal de santidade. É um efeito colateral da ação divina. Não é algo para perseguir. Muitos católicos cometem o erro de querer sentimentos dramáticos, visões espetaculares, experiências místicas impressionantes. Mas Teresa diz que isso é perigoso, porque você pode ser enganado. Você pode confundir emoção com graça. Você pode cair em ilusão ou até mesmo em influência demoníaca. O êxtase verdadeiro vem quando Deus decide, não quando você quer. E vem sempre acompanhado de humildade profunda e amor crescente. Se uma experiência te deixa orgulhoso, não é de Deus. Se uma experiência te deixa mais amoroso e humilde, pode ser. Mas Teresa afirma uma verdade importante. O êxtase mostra que Deus criou o coração humano para amor infinito. E ocasionalmente ele deixa a alma provar esse destino. É como se Deus dissesse: veja, um dia você vai viver completamente imerso neste amor, mas por enquanto apenas um gostinho. E depois a alma volta à vida normal, mas nunca esquece. Ela sabe agora, por experiência própria, que Deus é real, que o céu é real, que o amor divino é mais poderoso do que qualquer coisa neste mundo. E essa lembrança sustenta a alma nos momentos de escuridão e sofrimento. Porque ela sabe que tudo isso é passageiro e que a glória eterna está esperando. O caminho para esta profundidade não é esforço extraordinário, mas pureza de intenção e devoção ininterrupta à vontade de Deus. Teresa viveu assim. Ela não buscava visões, ela buscava fazer a vontade de Deus. Ela não buscava êxtases, ela buscava amar a Deus e servir aos outros. E foi exatamente porque ela não buscava essas coisas que Deus as deu a ela. Porque Deus confia em almas humildes, almas que não vão usar os dons divinos para se exibir ou para se sentir superiores. Então, se você quer que Deus te dê experiências profundas, pare de buscá-las. Busque a Ele. Busque santidade, busque humildade e deixe Deus fazer o resto. Se Ele quiser te dar êxtase, Ele vai dar. Se não quiser, não importa. Porque o que importa não é a experiência. O que importa é o amor. E lembre-se, muitos santos nunca tiveram uma única visão ou êxtase, mas foram infinitamente mais santos do que aqueles que tiveram. Porque a santidade não se mede por experiências místicas. Se mede por amor, por humildade, por serviço, por obediência a Deus. Então não fique obcecado por experiências, fique obcecado por Deus. Ame-o com todo o seu coração, sirva-o com toda a sua força, obedeça-o com toda a sua vontade. E se Ele quiser te dar um gostinho do céu enquanto você ainda está na terra, agradeça humildemente. Mas se Ele não quiser, agradeça do mesmo jeito, porque o simples fato de você poder conhecê-lo, amá-lo, e servi-lo já é graça suficiente. E Teresa garante que, no final, quando você estiver face a face com Deus na eternidade, todas essas experiências terrenas vão parecer insignificantes comparadas com a glória que você vai experimentar para sempre. Teresa descreve este estágio como noivado espiritual. Deus dá à alma um senso estável de sua presença, uma companhia interior constante. O medo diminui. A confiança se torna inabalável. Este é o nível onde os santos caminham. A alma se torna capaz de caridade heróica e sofrimento profundo, porque sabe que não caminha sozinha. Deus está sempre ali, sempre presente, sempre sustentando. Imagine nunca mais se sentir abandonado, nunca mais se sentir sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, mais dolorosos, mais difíceis, você sabe que Deus está segurando você. Esta é a realidade do noivado místico. E Teresa diz que este estágio prepara a alma para o casamento espiritual, que é o ápice da vida mística na Terra. O caminho aqui é fidelidade ao longo da vida, pureza de coração e rendição constante aos desejos de Deus. Não é algo que acontece da noite para o dia. É fruto de anos, às vezes décadas, de caminhada fiel com Deus. É fruto de perseverar mesmo quando tudo parecia seco. É fruto de confiar mesmo quando Deus parecia silencioso.
É fruto de obedecer mesmo quando não entendia. Mas Teresa garante que vale a pena, porque chega um momento em que Deus diz: agora você está pronta. E ele se revela de forma tão clara, tão constante, tão íntima, que a alma nunca mais duvida. Ela sabe que pertence totalmente a Deus e que Deus pertence totalmente a ela. Como você caminha em direção a este estágio, vivendo cada dia para Deus, não apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, quando você escolhe servir em vez de ser servido, quando você escolhe amar em vez de julgar, quando você escolhe confiar em vez de controlar, cada uma dessas pequenas escolhas diárias está construindo em você um coração puro. E Deus mora em corações puros. Então purifique seu coração, confesse seus pecados, abandone seus ídolos, renuncie ao pecado e entregue-se completamente a Deus. Não parcialmente, completamente, e faça isso todos os dias pelo resto da sua vida. E Teresa promete que se você fizer isso, Deus vai se revelar a você de uma maneira tão profunda que você vai viver em constante comunhão com Ele. E essa comunhão não é algo abstrato, é real, é palpável, é uma presença que você sente, que você conhece, que você experimenta. Deus se torna seu companheiro constante, seu melhor amigo, seu conselheiro, seu consolador, seu tudo, e você descobre que não precisa de mais nada, porque tem Ele, e Ele é suficiente, mais do que suficiente. Ele é tudo. E Teresa quer que você saiba que este nível de intimidade com Deus não é fantasia, é real e está disponível para você, mas exige tudo de você, exige sua vida inteira, exige sua rendição total. Você está disposto a pagar esse preço? Porque a recompensa é infinitamente maior do que o custo. A recompensa é viver em união constante com o Deus do universo. E nada, absolutamente nada, se compara a isso. Este é o cume da oração terrena. Teresa chama isso de uma pequena centelha do céu. No casamento espiritual, a alma e Deus vivem em mútua habitação. Não há separação. A alma vive da vida de Deus, deseja os desejos de Deus e queima com o amor de Deus. Teresa diz que esta graça é rara, mas é real, e seus efeitos duram para sempre. A alma transformada pelo casamento espiritual não vive mais para si mesma. Vive apenas para Deus e para as almas que Deus ama. Ela se torna um canal puro do amor divino no mundo. Tudo o que ela faz, diz, pensa, é permeado pela presença de Deus. Ela não precisa se esforçar para ser santa. A santidade flui naturalmente porque Deus vive nela. Esta união final é sustentada por humildade heróica, conversão contínua e confiança absoluta. A alma casada com Deus nunca para de crescer, nunca para de se humilhar, nunca para de se converter, porque sabe que quanto mais se aproxima de Deus, mais percebe sua própria pequenez. Mas essa percepção não traz desespero, traz paz, porque a alma sabe que não depende de si mesma. Depende totalmente de Deus, e Deus é totalmente confiável. Teresa viveu neste estágio, e tudo o que ela fez depois, todas as reformas, todos os conventos, todos os escritos, fluíram dessa união. Ela não estava trabalhando por obrigação, estava trabalhando por amor. Porque quando você está unido a Deus, o trabalho não é peso, é alegria. Como você pode aspirar a este estágio? Primeiro, não presuma que você já chegou. A presunção é o maior inimigo da vida espiritual. Sempre assuma que você tem muito a crescer. Sempre permaneça humilde. Segundo, continue caminhando fielmente. Não desista. Não importa quantos anos leve. Não importa quantas quedas você tenha. Levante e continue. Terceiro, confie totalmente em Deus. Não em você, em Deus. Porque é Ele quem faz tudo. Você apenas coopera. E quarto, ame. Ame a Deus acima de tudo. Ame seu próximo como a si mesmo. Ame até seus inimigos. Porque o amor é o caminho, o amor é a porta, o amor é tudo. E Teresa quer que você saiba que esses 7 estágios, desde os 3 fundamentais até os mais profundos, não são ideais distantes, são reais, e Deus deseja conduzi-lo por eles. Você pode começar na distração e ser cura, mas se você perseverar, se recolher e se render completamente, Deus vai te conduzir passo a passo para a quietude, para a união e para as profundezas ardentes do amor divino. O caminho é simples, mas exige coragem, silêncio, rendição, fidelidade e amor.
Faça isso, e os portões do castelo interior vão se abrir diante de você. E você vai descobrir que o céu não está apenas esperando por você no futuro. O céu já começou dentro de você. Porque onde Deus está, ali está o céu. E Deus quer estar em você, completamente, eternamente, gloriosamente. Então abra seu coração, convide-o para entrar e deixe-o transformar você de glória em glória, de estágio em estágio, até que você esteja completamente unido a Ele, agora e para sempre.